Olá, pessoal. Eu tô toda empacotada hoje. Tá frio. E hoje a escola da minha neta Arielle fez um passeio e eu fui com eles. Então, o que acontece é que o dia frio a gente andou muito e eu cansei muito, esfriei bastante. Agora eu tô aqui. Tive que botar um casacão pesado assim, né? Bem fofo para poder esquentar um pouco. Esse aqui eu já estava com ele no caminho, durante, né? Esse aqui também foi assim que eu fui, mas eu estava com um casaco de sair. Esse aqui já é um casaco mais só para ocasiões, então. Mas ele é bem quente, então por isso que eu coloquei ele em cima para ver se esquenta um pouco. Já são quase 5 horas da tarde, então foi um dia busy para mim, foi um dia bem busy para mim, bem ocupado. E em Israel as coisas estão lá, normal, está todo mundo orando. Esse mês de Adar agora é um mês de muita festividade, né? Tem a festa do Purim, né? Que é a festa da Rainha Esther. Então, e tem mais umas 2 festas esse mês. E tem a preparação da Páscoa, né, gente? Que também já entrou, a preparação da Páscoa. Então, o muro lá agora vai ficar bem ocupado o tempo todo, muita gente lá. Muito judeu lá preparando já para a Páscoa. Então vamos lá estudar o capítulo 19 do livro do profeta Jeremias. Vamos continuar olhando no espelho, né, do profeta Jeremias. E como eu tenho dito sempre, gente, vamos nos preparar, principalmente joelho no chão, porque a coisa não vai ser fácil. Eu já falei para vocês, 2025, 2024 agora, até o final do ano também, vai prometer muita coisa. 2025 não vai ser um ano fácil, então vamos estar na presença do Cordeiro, na presença do Eterno, buscando a misericórdia dele, orando pelo mundo, gente. Vamos orar pelo mundo, vamos orar por Jerusalém, que a paz de Jerusalém é a paz do mundo. Vamos orar. E vamos continuar estudando os profetas para podermos saber o que devemos fazer. Já temos alguns conselhos que vocês sabem quais são. Fechar a sua porta, entrar para dentro da sua casa, fechar a porta, ficar quietinho lá dentro enquanto a vara de correção passa, né? Fechar a boca é outro conselho dos profetas. Procurar um cantinho e se esconder é outra advertência dos profetas. Então, não confrontar, não falar nada, deixa passar, deixa passar batido, né? Se você é um remanescente, você vai precisar continuar aqui, né? Para continuar a obra do Cordeiro. Então, esses conselhos são muito importantes, a não ser que o Senhor te coloque como um profeta, como foi o profeta Jeremias. Se o Senhor te comissionar para falar, aí já é outra história. Mas se você é uma pessoa comum, né, que não foi comissionada pelo Eterno, aí os conselhos dos profetas é a melhor coisa que você faz. Entra para dentro de casa, tranca a sua porta e lá dentro fica quietinho. Que a coisa vai ser fogo, viu? Versículo 19. A gente está estudando aqui nos profetas, gente. É questão de você ler, assimilar, estudar e praticar. Que está tudo aqui. Não precisa profeta nenhuma estar falando nada. Agora, simplesmente volta para os profetas que já estão aqui, que falaram sobre o presente deles, o futuro logo depois e um futuro muito depois, que é o que nós estamos vivendo agora. Não precisa mais nada, só ler os profetas que você sabe o que vai acontecer. Vamos lá, capítulo 19. Assim diz o Senhor:
profeta Jeremias estava lá para ser o baluarte, a voz, foi isso que o Senhor falou desde o começo. Você vai ser a minha voz. Assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro. Ele já estava lá, né? Ele já viu como é que o oleiro fazia botija. Ele foi, o Senhor falou assim, agora, Jeremias, vai lá na casa do oleiro e compra uma botija. Talvez até aquela botija que ele viu o oleiro fazendo. Vai e compra uma botija de oleiro, leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes. Vai, mas não vai sozinho. Quando o Senhor mandou Jeremias ir lá para o Eufrates, ele mandou, não falou para levar ninguém, mas possivelmente ele levou porque ele tinha que ir com alguém, tinha que ter uma caravana com ele para viajar tantos dias, né? Mas aqui o Senhor já ordenou. E quando o Senhor mandou ele lá ver o oleiro, mandou ele sozinho também. Talvez 1 ou 2 estudantes de profeta foi com ele. Mas aqui o Senhor manda, leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Rinom. Filho de Rinom é aquele vale da matança, viu, gente? Que está à entrada da porta do oleiro. Apregou ali a palavra que eu te disser. Vamos ver o que o Senhor vai falar através de Jeremias, gente. O Eterno põe Jeremias em cada situação. Meu Deus do céu. E dize, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ouvi, trarei tão grande desastre sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retine-lhes-á as orelhas. Ai, Jeremias. O Eterno devia saber o que estava fazendo com o profeta, né? Olha o que o Senhor fala através do profeta para os anciãos do povo e para os anciãos dos sacerdotes. Jeremias devia estar aqui com uns 35 anos, no máximo, falando para os anciãos. Trarei tão grande desastre sobre este lugar que quem quer que dele ouvir, retine-lhe-ão as orelhas. Pois me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. O Senhor estava cobrando, nos dias de Jeremias, o sangue que foi derramado pelo filho de Ezequias, o tal do Manassés. Edificaram os altos de Baal, não foi isso que ele fez? Para queimarem seus filhos no fogo, em holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me subiu ao coração. Por isso vem dias, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Hinnom, mas o vale da matança. Foi o que eu falei para vocês, que esse aqui é o vale da matança. Neste lugar dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém. Faluzei cair a espada diante de seus inimigos pela mão dos que buscam a vida deles. E darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Gente, o que Jeremias profetizou para os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes. Gente, os sacerdotes
era o sacerdote e o rei, eram os mais importantes. Os anciãos eram aqueles que assistiam o rei no governo de Jerusalém, no governo de Judá. E olha o que Jeremias está dizendo para eles. Neste lugar dissiparei o conselho de Judá. Quer dizer, vai dissipar o conselho dos reis e o conselho dos sacerdotes. E de Jerusalém. E cair a espada diante de seus inimigos pela mão dos que buscam a vida deles. E darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porém, essa cidade por espanto e objeto de assobios. Gente, Jerusalém, você vê que até hoje o judeu, por Jerusalém, ele dá a vida. Dou minha vida por você, Jerusalém, 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 eu te amo, eu te adoro, te quero bem. Dou minha vida por você, Jerusalém. E o Senhor está dizendo aqui, por essa cidade, por espanto e objeto de assobios, todo o que nela passar, por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Faluzei comer a... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem que ler isso, Pai. Se o profeta falou, também tem que ler, né? Se o profeta falou para aquele povo, eu tenho que ler isso. Versículo 9. Faluzei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne de seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos, e os que buscam tirar-lhes a vida. Gente, o pior é que aconteceu. O pior é que aconteceu. Exatamente assim. No cerco de Jerusalém, desse ano aqui de Nabucodonosor. Versículo 10. Então quebrarás, isso ele falou, com a botija na mão. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Ele falando com a botija na mão, e o Senhor falou, e depois que você disser isso, você joga a botija. Versículo 10, então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Enterrarão os mortos em Tofete, por falta de lugar para os enterrar. Assim farei este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores porei essa cidade como Tofete, o vale da matança. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como lugar de Tofete. Todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses. Pois é. Não tem como você purificar um lugar que foi tão contaminado, a não ser que você derrube tudo, jogue tudo para o chão e comece tudo novamente. Vocês estão me entendendo? O que está acontecendo no mundo hoje não vai ter como ter outra solução a não ser derrubar tudo e começar tudo de novo. Eu estou dizendo no sentido espiritual. Algumas cidades serão destruídas, muita gente vai morrer. Mas é necessário que isso aconteça para que haja purificação.
Gente, infelizmente, tem pessoas que não têm conserto. E isso não é uma coisa que alguém pode dizer, você está sendo ruim, você está sendo, né, negativa. Não é isso. Lembra quando Paulo escreveu a Timóteo, disse que ele teria que entregar algumas pessoas na mão de Satanás para que a alma deles fossem salvas? Então, gente, não tem como, tem situações, tem coisas que as pessoas fazem que é tão sujo, tão nojento, como foi aqui em Jerusalém. Gente, esse povo aqui era o povo escolhido do Senhor, um povo separado. Eles eram descendência de Abraão, mas olha o que eles aprontaram. E o Senhor não perdoou. Porque tem que haver, não é que o Senhor não perdoa, mas tem que haver limpeza. Aquilo que o homem semear, ele ceifa. O que está sendo semeado na terra hoje? É morte, destruição, mentira, engano, injustiça. O que nós vamos esperar que vai acontecer? Não tem como acontecer bênção quando as coisas estão totalmente erradas. Não existe bênção do eterno quando existe tanto pecado. O amor do eterno é tão grande que ele fica adiando. Chega um momento que não tem como mais adiar. Porque aconteceu com Jerusalém. Foram 50 anos de Manassés, 50 anos de podridão, pecado, idolatria. Foi 50 anos de pecado, idolatria, de matança. De holocaustos de crianças, oferecendo crianças, filhos. Então tem um momento que o Senhor fala, chega, não tem, olha, 50 anos, 55 anos, Manassés esteve sob o governo de Israel, de Judá, em Jerusalém, e ele fez toda aquela maldade. No final da vida dele, ele viu que ele tinha feito tudo errado, ele viu que tudo que aconteceu com a Samaria iria acontecer com eles. Mas aí o pecado e o sangue já havia sido derramado. E quando o sangue é derramado, ele tem que ser resgatado. Versículo 14. Vindo Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouvi, trarei sobre essa cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a sua cerviz para não ouvir as minhas palavras. E aqui termina. Vocês podem imaginar o que vai acontecer com Jeremias depois dessa profecia, né, gente? Coisa boa, não é? Como eu disse para vocês, que eu estou dizendo sempre, todos os dias, o livro de Jeremias é um espelho para a gente. O espelho está nos dizendo o que vai acontecer com a gente. E é o que eu falei ontem, nós não fomos destruídos até hoje. Apesar desses 2000 anos da vinda do Messias, até agora,
Nós só não fomos destruídos por causa daquela oração no Getsemane, gente. Por causa daquela oração no Getsemane, por causa daquelas lágrimas que foi derramada no Getsemane. E por causa das últimas palavras do Senhor no Gólgota. No Getsemane, Senhor, se não tiver jeito, seja feita a tua vontade, não a minha. E no Gólgota, não lhes imputes esse pecado. Por essas duas orações do Messias, nós ainda estamos aqui. Nós, os seres humanos, porque a Terra, o pessoal está falando assim, a Terra vai acabar. Não, a Terra não acaba. A Terra não vai acabar. Mas os homens podem passar, como já passaram outros. Outras civilizações que já habitaram a Terra foram destruídas. Ficava só um remanescente, tá? E como o Senhor disse aqui, que de uma cidade ele salvaria 2, né? Não, de uma cidade ele salvaria 1, de uma vila ele salvaria 1 e de uma geração 2. Quando uma das civilizações foi destruída, ninguém acreditava que aquilo pudesse acontecer. Porque eles estavam tão bem estruturados. Mas aí veio vulcão, veio tsunami, veio tanta coisa. A terra mudou de posição. E tudo está debaixo d'água. Até hoje. Sabe, lá embaixo, na América do Sul, lá como chama lá? Lá na Antártica. Pois é, lá na Antártica tem estruturas imensas lá embaixo. De civilizações que passaram. E só sobrou um pouquinho para continuar a raça. Não custa nada o Senhor fazer isso de novo. Não custa nada. É só ele mover a terra um pouquinho. 1 milímetro que ele mover a terra. Todo mundo aqui morre. Todo mundo. Alguns animais vão ficar, principalmente aqueles que moram debaixo da terra. Que não sentem tanto, sabe, essa mudança de pressão. Mas nós, os humanos, os prédios que você vê tudo aqui, que é prédio ali, ó, simplesmente desaba. Simplesmente desaba. Para o Senhor nos destruir, os humanos, não custa nada, gente. Mas a misericórdia deles está aí tentando ajudar, tentando, chamando. Meus filhos, volta. Mas os filhos não querem voltar. Aí fazem aquelas coisas horríveis que fizeram no carnaval, né? Fazem coisas horríveis. As famílias destruídas, as crianças sendo criadas, parecendo bicho na rua. Sente, o Senhor vê tudo isso, e não há perdão para isso. Não é? Você pensa que o Senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo na África, as coisas que estão acontecendo na Ásia, as coisas que estão acontecendo lá em Israel. O Senhor está vendo tudo. Tudo. Vamos continuar orando, viu? Vamos orar muito, gente. Orar muito. Botar a boca no pó mesmo. Dormir orando, acordar orando. Senhor, tem misericórdia. Não precisa falar mais nada. Só, Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e do mundo todo. Essa oração é a única que a gente tem que ficar fazendo o tempo todo, gente. É a oração que eu faço todos os dias. Todo momento que me vem à mente, eu falo, Senhor Jesus, tem compaixão de mim e do mundo todo. Tem compaixão da África, tem compaixão da América, tem compaixão da Ásia, tem compaixão da Austrália, tem compaixão da América do Sul, tem compaixão da América do Norte. É a minha oração o tempo todo, gente. Senhor Jesus, tem compaixão de mim
e do mundo todo. Eu durmo fazendo essa oração. Às vezes eu mudo um pouco se eu tenho compaixão dos meus filhos, se eu tenho compaixão dos meus amigos. Essa é a oração que o cego Bartimeu falou. E Jesus atendeu Bartimeu porque ele disse: Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque Bartimeu reconheceu que ele era o enviado. Se você faz essa oração, você está reconhecendo que o Jesus de Nazaré, ele é o enviado do Pai para o resgate da terra. O resgate da terra. Jesus Cristo é o resgatador. Se você ler Apocalipse, você vai ver que nas cartas que ele escreveu à igreja, Jesus se refere à estrela de Davi, aquele que tem a chave que abre e fecha. Jesus nunca se reconheceu como Deus, nunca. Ele se reconheceu como filho do homem. Aí sim ele se reconheceu. E como filho do Eterno, ele se reconheceu. Então vamos dar a Jesus o lugar que ele tem. Jesus é o nosso mediador entre eu e o Eterno. Ele é um mediador. Ele é um sumo sacerdote. Tá? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma tarde maravilhosa aí no Brasil. E vamos fazer a oração do cego Bartimeu. Vamos fazer dela a nossa oração. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tchau, tchau.